Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblica. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais este momento de poder lermos a Tua Palavra. Enquanto estivermos lendo a Tua Palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, fale conosco, faça algo em nossas vidas, pelo poder da Tua Palavra. Abençoa cada um que está lendo, ouvindo, participando desta leitura bíblica anual, Senhor. É o que nós oramos agora, cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nossa leitura de hoje, Mateus capítulo de número 27, do versículo 32 ao 66. Depois nós vamos ler dois capítulos de Deuteronômio, capítulo 7 e 8, e depois o capítulo de número 7 do livro de Jó. Se você puder, pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura na sua Bíblia. Vamos lá. Mateus 27, a partir do versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e um à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira que também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, e escarnecendo diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol
e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que ele, aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Próximo texto, livro de Deuteronômio, nós vamos ler 2 capítulos. O capítulo de número 7 e o capítulo de número 8. Quando o Senhor, teu Deus, tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirá, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer, não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que a todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios,
que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem, pois consumirá todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não poupará, e não servirá a seus deuses, pois te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as podereis lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante das quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível, e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor as dará diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti até que os destrua. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterá, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e a de todo a abominarás, porque anátema é. Capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem a teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, da terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar
a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem, e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te indignares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, como agentes que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Próxima leitura, livro de Jó. Jó, capítulo de número 7. Porventura, não tem um homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que me engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. E porque me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Amém? Essas são as leituras de hoje. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.